Em 1944, em pleno auge da Segunda Guerra Mundial, o economista Friedrich Hayek publicou um livro que não era bem um livro, era quase um alarme de incêndio. Um alerta apaixonado, sabe? E a tese principal dele continua sendo super controversa até hoje. Vamos mergulhar nessa história para entender o porquê. E olha, o próprio Hayek já abre o livro mandando a real. Ele não estava tentando disfarçar o propósito dele, não. Vendo que ele considerava uma tendência muito perigosa no país que o adotou, a Grã-Bretanha, ele sentiu que era o dever dele falar, mesmo que isso significasse arrumar briga com amigos ou até prejudicar a própria carreira. Tá, mas que alerta era esse, afinal? Hayek tinha visto de perto a ascensão do totalitarismo lá na Áustria, de onde ele veio, e ele estava convencido de que os britânicos não estavam entendendo o que realmente acontecia na Alemanha e na Rússia. Para muita gente, fascismo e socialismo eram polos opostos. Já para ele, não. Para ele, os dois tinham uma raiz em comum e uma raiz muito, muito perigosa. E aqui está o pulo do gato. A tese central dele, que na época foi um choque para muita gente, Hayek dizia o seguinte: o planejamento central da economia, mesmo quando começa com as melhores intenções do mundo, querendo justiça social e tudo mais, na verdade coloca a sociedade num caminho escorregadio. Um caminho que, segundo ele, não termina numa utopia feliz, mas sim na tirania. Beleza, então vamos tentar entender essa cadeia de eventos que ele descreve. Por que, afinal de contas, a ideia de planejamento era tão atraente? Por que alguém pensaria em abrir mão da liberdade econômica? É que a escolha era vendida de um jeito muito sedutor. De um lado você tinha o caos da concorrência, movido por um monte de gente pensando no próprio interesse. Do outro, a promessa de uma ordem racional, sabe? Um sistema que direciona os recursos da sociedade para o bem de todo mundo. Olhando assim, qual o seu melhor? Pois é. A palavra que o Hayek usa para isso tudo é coletivismo, e o ponto central dele é este: não importa tanto o objetivo final, se é igualdade, se é supremacia racial, tanto faz. O que importa é o método do planejamento central. É esse método que, para Hayek, sempre leva a consequências que ninguém queria no começo. E vamos combinar, esse apelo é gigante, atrai todo tipo de gente bem intencionada. Reformadores sociais, cientistas, engenheiros, todo mundo que olha para os problemas da sociedade e vê uma bagunça que precisa ser arrumada. Acreditam que com um plano bem bolado dá para criar um mundo mais justo, mais eficiente. Só que é exatamente aí que Hayek aponta o primeiro grande problema. O primeiro dominó a cair na visão do Hayek é a própria democracia e o que a gente chama de Estado de Direito. Ele argumenta que um planejamento econômico total simplesmente não consegue conviver com um processo democrático de verdade. E o problema é bem prático, na verdade. Um plano econômico único exige que todo mundo concorde sobre o que é mais importante. Uma lista de prioridades para toda a sociedade. Mas numa sociedade livre com milhões de pessoas, cada uma com seus próprios valores e desejos, um acordo desses é praticamente impossível. Pensa só nesses exemplos. Como é que um parlamento inteiro vai chegar a um acordo sobre cada uma dessas milhares de decisões? Toda escolha beneficia um grupo e prejudica outro. O debate seria infinito, o governo ficaria completamente paralisado. O resultado inevitável, segundo Hayek, é que o parlamento meio que joga a toalha. Ele entrega a missão de criar e executar o plano para uma comissão, um grupo de especialistas, e dá a eles carta branca para fazer o que for preciso. Aí, a democracia vira só uma fachada. Isso também destrói o Estado de Direito. Pensa assim, normalmente o governo cria regras gerais que valem para todo mundo e a gente planeja a vida com base nelas. Mas no planejamento central, o governo precisa dar ordens diretas e específicas. Esta fábrica vai produzir sapatos. Aquele profissional vai trabalhar em tal lugar. A lei deixa de ser uma regra do jogo e vira um instrumento de poder arbitrário. E aqui que a análise do Hayek fica, digamos, bem mais sombria e polêmica. Ele não só achava que o sistema levaria a uma ditadura, mas que existia um mecanismo dentro do próprio sistema que garantia que os piores tipos de líderes chegassem ao topo. A pergunta que fica é, uma vez que todo esse poder está concentrado em um lugar só, que tipo de pessoa vai ser atraída por ele e vai conseguir mantê-lo? As pessoas bem intencionadas que acreditam na democracia ou alguém com um perfil um pouco diferente? Hayek chama isso de seleção negativa. É quase uma receita. Primeiro, o futuro ditador não vai atrás dos mais inteligentes e críticos. Ele busca o maior grupo possível, unido por ideias simples, o menor denominador comum. Segundo, ele atrai os indecisos com promessas vagas e apelando para a emoção. E o passo final, que é crucial, ele não une as pessoas por um ideal positivo, mas pelo ódio a um inimigo em comum.
Pode ser uma classe, uma raça, não importa. O que une é o ódio. Agora, o mais interessante é que Hayek insiste que os idealistas que começaram o caminho do planejamento não são os que chegam até o final. Pelo contrário, eles ficam horrorizados com os métodos brutais que seus sonhos acabam exigindo. Afinal, para governar um Estado totalitário, é preciso estar disposto a aprender, a mentir, a usar a força. É um trabalho sujo. E esse tipo de tarefa acaba selecionando naturalmente as pessoas que não têm escrúpulos. No final, os piores chegam ao topo, simplesmente porque só eles têm a crueldade necessária para fazer o serviço. Bom, e tudo isso nos leva ao dilema final que o Hayek coloca na mesa. Uma troca fundamental que, segundo ele, está no coração desse debate todo. O que a gente está disposto a sacrificar em nome da segurança? E aqui é importante entender uma coisa. Hayek faz uma distinção muito clara. Ele não era contra uma rede de segurança social. Ele achava que a sociedade podia e devia garantir um mínimo para todo mundo. O que ele temia era a busca pela segurança absoluta. Aquela garantia de que a renda ou o status de uma pessoa nunca vai cair, protegendo ela de todos os altos e baixos da vida e do mercado. Essa citação do Trotsky, que o próprio Hayek usa no livro, ilustra o ponto final dele de uma forma bem arrepiante. Se o Estado controla todos os empregos, todos os recursos, toda a economia, então discordar do governo não é mais uma questão política. Vira uma questão de sobrevivência. A dependência econômica total anula qualquer liberdade de verdade. E é exatamente por isso que, para Hayek, a propriedade privada era uma instituição tão crucial para a liberdade. Quando o poder econômico está espalhado entre milhões de pessoas independentes, ninguém tem controle absoluto sobre a vida de ninguém. Isso cria espaços de autonomia, onde as pessoas podem seguir seus próprios planos, cometer seus próprios erros e, mais importante, se opor ao poder do Estado sem morrer de fome. No fim das contas, o livro nos deixa com esta pergunta poderosa. A busca pela segurança absoluta por um mundo sem riscos, sem incertezas, será que ela pode nos levar a sacrificar justamente a liberdade que torna a vida digna de ser vivida? É um alerta que, décadas depois, continua muito, muito atual.